Olá, está começando mais um Café PT e hoje a gente conversa com o vice-governador do Maranhão, Felipe Camarão. A gente vai falar sobre as diversas ações, tanto do governo estadual quanto do governo federal, para o estado maranhense. Pega a sua caneca e vem tomar esse café com a gente. Olá, o Café PT de hoje conversa com o vice-governador do Maranhão, Felipe Camarão. Olá, Felipe, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao Café PT, para esse bate-papo com a gente. Prazer imenso, Larissa, estar aqui falando contigo, com todos que nos assistem de casa. Sempre uma honra falar aqui com a TV PT, viu? Fico sempre muito feliz. Queria que o senhor começasse falando um pouquinho da atuação do governo federal no estado do Maranhão, que é um estado que teve 70% de votos, né, para o presidente Lula em 2022. Queria que você começasse falando um pouquinho. É um grande orgulho nós sermos um estado lulista, sabe? Na verdade, Larissa, foram 73, quase 74% de votos do nosso presidente Lula. E de 89 até essas eleições de 2022, sempre o PT venceu as eleições no estado do Maranhão. Desde 89 com o presidente Lula, depois em 94, 98, 2002 quando o Lula se elegeu, 2006 na reeleição, 2010 com a Dilma, 14 com a Dilma, 18 com a Haddad, depois 22 com o Lula de novo. Sempre com mais de 70%. É um estado que reconhece muito o trabalho que os governos do PT fizeram pelo Brasil, especialmente por nós do Maranhão. Tive a oportunidade, diante de começar a nossa entrevista, conversar um pouquinho contigo aqui sobre algumas coisas que nós fizemos com o governo do PT. Eu tive a alegria, inclusive, né, de já ter feito parte do governo do PT, porque eu sou procurador federal de carreira. E eu entrei no concurso de 2007, Lula era presidente, e eu fui procurador-chefe da Procuradoria Seccional Federal de Imperatriz, que é a nossa segunda maior cidade do estado. Depois fui procurador-chefe da Procuradoria Federal do Maranhão. Então, nos dois governos ali do presidente Lula, eu tive à frente de procuradorias importantes. Aí em 2013, 2012, com a Dilma, eu fui procurador-chefe da Universidade Federal, e nesse período foi uma maior expansão da história das universidades públicas brasileiras, com Reúne. Então, vê bem, teve esse histórico de FIES, ProUni, Enem, participando de tudo isso, né, ali junto à Procuradoria. Depois teve o Reúne, que foi a expansão das universidades, a criação dos institutos federais, transformação das escolas técnicas em Cefetes, depois institutos federais, no nosso caso é o IFMA, e a nossa Universidade Federal do Maranhão, a UFMA, onde eu também sou professor universitário. E eu acompanhei não só a expansão dos campos por todo o Maranhão. Hoje nós temos campos espalhados do IFMA e da UFMA em todo o estado do Maranhão, em todas as regiões, mas também a reestruturação física, realização de concursos públicos, laboratórios, implantação de novos cursos, da pós-graduação. Hoje a Universidade Federal do Maranhão tinha um curso só de doutorado. Nós temos hoje dezenas de doutorados, dezenas de mestrados. Especializações, então, está na casa das centenas, sabe? E além disso, o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, ainda incipiente, né, o Fome Zero, que depois inspirou várias políticas públicas do governo do estado. Aí nós tivemos a honra de integrar o governo Flávio Dino, né, que se elegeu em 2014, ali a gente pegou ainda um pouquinho do governo da Dilma, fez uma parceria enorme com a gente naquele momento, e aí sofremos um bocado, Larissa, porque sofremos com o golpe da presidenta Dilma, e todo mundo aqui lembra como o Flávio foi muito correto, foi muito seguro, e o Maranhão foi uma trincheira forte contra esse golpismo em 2016, depois contra o desgoverno que assumiu o Brasil de 2019 a 2022, ali, né, na vitória de 2018 contra o Haddad. Nós sofremos muito, o Maranhão sofreu muito com o desgoverno anterior. E o Maranhão estava com muita saudade do presidente Lula. Olha, o Lula venceu de novo em 22, e eu posso dizer, a alegria voltou para o estado do Maranhão. De 1º de janeiro de 2023 até agora, eu já tive a oportunidade de diversas entregas e inaugurações do presidente Lula. Semana passada, por exemplo, Larissa, eu tive numa cidade chamada Açailândia, no sul do Maranhão, onde foram entregues mais de 300 casas do Minha Casa Minha Vida. Lá já tem mais de 400 prontas para entregar agora nos próximos dias. Tem mais de 2.000 casas em andamento no estado do Maranhão, certo? O pé de meia que chegou agora para ficar. Então, assim, são dezenas de ações do nosso presidente, dos nossos governos, do PT, dos governos do Lula e da Dilma,
que fazem o Maranhão ser um estado muito grato, muito feliz por essa presidência que nós temos. Queria que o senhor falou do Pé de Meia, né, que é esse programa, né, para os jovens do ensino médio público. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua atuação aí na educação. O senhor que já foi secretário, né, de educação, que é professor universitário, que luta aí pelos professores e que tem lutado pelos precatórios do Fundef, né, aí para os professores do Maranhão, do estado. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa atuação para a área educacional do Maranhão. Claro, olha, eu, como você disse, sou professor de carreira, sou professor da Universidade Federal do Maranhão, sou professor desde os 16 anos. Eu era professor de inglês inicialmente, depois aos 22 anos comecei a ser professor universitário e há 10 anos, 11 anos agora, eu entrei na Universidade Federal do Maranhão por meio de concurso. Então, assim, o que eu posso te falar sobre a educação e os nossos governos e a nossa marca petista de governar, né? Primeiro, a inspiração que o nosso governo petista, por exemplo, da presidenta Dilma, o Brasil Carinhoso, deu para o Flávio Dino, na época que eu fui secretário de educação dele. Eu fui secretário de educação por 7 anos, 6 anos com o Flávio de educação, fui secretário de outras partes, de cultura, de governo, de gestão, depois fui secretário de educação por 6 anos. Aí me elegi vice-governador, junto com o governador Brandão, e passei mais 1 ano como secretário de educação com ele. E aí agora estou como vice-governador do nosso governador Brandão. Nós tivemos essa inspiração do Brasil Carinhoso, para quem não lembra, aquele programa de creches, que o governo federal induzia as prefeituras a implantarem creches, e o Flávio criou Escola Digna. Então eu comandei junto com o Flávio o programa Escola Digna no estado do Maranhão. Foram mais de 1.500 obras educacionais. Implantamos escolas, creche em tempo integral, escola bilíngue, fizemos mais de 1.500 reformas e construções de escolas onde não existia, nos povoados. Então, assim, essa ligação entre os programas é muito legal, né? E agora, com a volta do presidente Lula e o Camilo assumiu o MEC, e a gente está retomando essas obras educacionais ainda da presidenta Dilma, e a gente vai concluir todas essas obras lá no Maranhão, sabe? Como secretário de Educação, nós implantamos as primeiras escolas em tempo integral do estado, não tinha nenhuma até 2014. De 2015 até hoje, nós já temos 196 escolas em tempo integral em todo o estado do Maranhão. E qual era o grande problema? Muitos estudantes não ingressavam no tempo integral porque tinham que ir no outro turno, portanto, tinham que estudar numa escola parcial, porque no outro turno tinham que trabalhar para ajudar suas famílias, tinham que ir para a roça, tinha que vender coisa na rodoviária, sabe, tinha que procurar um bico para trabalhar. E agora, com o Pé de Meia, a gente está vendo 3 coisas fantásticas. A primeira delas, permanência dos estudantes onde eles estão. Então, quem estuda no ensino parcial, como a gente fala, né, continua e está ganhando seu dinheirinho aqui do Pé de Meia. Aí está comprando um celular para acompanhar as aulas, às vezes um tablet, pode pagar uma internet para sua família, né? Tem depoimentos de mães que dizem que até ajuda na comida de casa, para vocês terem uma ideia. Porque é segurança alimentar e ninguém aprende com fome. Outra coisa, tempo integral. A gente houve uma maior procura para o tempo integral, porque agora o estudante não precisa mais trabalhar no outro turno, então ele pode passar o dia todo na escola. Isso aumenta seu desempenho escolar, aumenta a segurança alimentar também dentro da escola, porque nós temos 3 refeições por dia, e melhora o IDEB daquela escola e melhora o número de ingressantes do ensino superior, que é a terceira coisa que a gente percebeu. O maior volume de inscrições de estudantes da rede pública no Enem. Imagina, não tinha nenhuma política de ficar na escola, não tinha nenhuma política de se matricular no Enem. O estudante ia procurar o que fazer depois do ensino médio. Muitos não procuravam o ensino superior. Tinha que ingressar logo no mercado de trabalho. Nós temos escolas em tempo integral, que nós copiamos assim, o modelo do Ceará e de Pernambuco também, que é o governo petista do Ceará, de onde veio o Camilo, né, nosso ministro, nosso ex-governador, que veio a Isolda. E lá ensino em tempo integral com o ensino profissionalizante. Então nós criamos lá, o Flávio criou os IEMAs, que são institutos estaduais de educação em tempo integral e ensino profissionalizante. Então com esse Pé de Meia, agora o estudante está indo para a escola, está indo para a escola em tempo integral, está indo para o ensino profissionalizante, mas também está se matriculando no Enem, que é ir para o ensino superior, sabe? Então o Pé de Meia foi algo assim fantástico, uma grande revolução educacional. E só um presidente como Lula que tem essa sensibilidade, né, de ter a criança, de ter o adolescente ali, que precisa permanecer na escola, mas às vezes não pode. E aí com o Pé de Meia ele está indo, está frequentando, está permanecendo e quer ingressar no ensino superior. E como que é essa parceria, esse diálogo do governo do estado com o governo federal, né? A gente sabe que o governador, Carlos Brandão, é do PSB e a gente tem
o senhor que é vice, que é do PT, e esse diálogo acontece bem, acontece essa harmonia entre o governo do estado e o governo federal? É fantástico, a gente tem uma relação harmoniosa, uma relação de parceria, de trabalho. A gente lá fez a dobradinha, né? Foi o Lula e o Alckmin, PT e PSB, lá a gente fez PSB e PT, né? O Brandão e o Camarão. Então a gente tem um relacionamento muito produtivo com o governo federal. Nós já tivemos dezenas de ministros e ministras que foram no estado do Maranhão levar ações, lançamentos, entregas, inaugurações junto com o governador Brandão, junto conosco. Nós temos também uma parceria muito forte com os municípios. Para que vocês tenham uma ideia, na minha vinda em Brasília, eu estive no Ministério da Educação, estive na AGU, estive com a Sônia Guajajara, que é a ministra de Povos Indígenas, minha conterrânea maranhense também. E lá nós discutimos políticas públicas tanto para o Estado, mas também para os municípios, porque a gente consegue fazer essa interlocução e ajudar também as prefeituras. Por exemplo, educação indígena e quilombola. Eu estive lá com a secretária nacional Zara e ela falou, Felipe, olha, em alguns estados a gente está tendo a dificuldade de dialogar com as comunidades tradicionais indígenas e quilombolas, porque no PAC quilombola e no PAC indígena nós temos 11 escolas para cada lá no Maranhão. E lá a gente não tem problema nenhum com relação a isso. Os povos indígenas e as comunidades tradicionais, quilombolas, têm ótimo relacionamento com o nosso governo. É a marca, né, do governo petista, do governo progressista. Então lá nós não vamos ter esse problema. Vamos receber as escolas de braços abertos, o Estado vai executar as obras. Sabe, é muito bom. O senhor está falando dessas comunidades quilombolas, eu vi que recentemente o presidente Lula esteve lá, né, para fazer uma entrega. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho dessa entrega lá para essas comunidades. Uma entrega histórica, há centenas de anos, sabe, assim, dezenas de anos, desde que a Constituição foi estabelecida e os órgãos foram criados para titulação de terras quilombolas em Alcântara. Alcântara, para quem não lembra, é aquela cidade no estado do Maranhão que nós temos a base de lançamento, uma das principais bases de lançamento de satélites e de foguetes do planeta, porque nós estamos bem na linha do Equador, ali com a cidade de Alcântara. Então vejam, ao mesmo tempo que nós temos esse polo tecnológico, tecnologia avançada da NASA, mas no entorno é uma comunidade quilombola, é uma cidade quilombola. 80% do território de Alcântara é quilombola. E aí o presidente Lula foi lá e titularizou essas terras, uma demanda histórica. Aí foi o INCRA, a Fundação Cultural Palmares, sabe? Uma festa, a alegria, e mais, levando mais desenvolvimento ainda para aquela região. O que o presidente Lula falou? Olha, existe compatibilidade entre avanço tecnológico, inovação, ciência, tecnologia, mas com a preservação tradicional. Permitiu, entre outras coisas, algo singelo, algo simples que essa comunidade sempre quis, que fosse reconhecido, por exemplo, que de onde eles saíam, das suas comunidades quilombolas, para ir no mar pescar, que a atividade deles é pesqueira também, aquela terra é deles. Porque já é assim há centenas de anos, desde a época do Império, quando os quilombos foram constituídos. Então o presidente Lula eu te diria que foi uma das ações mais emocionantes. O presidente Lula se emocionou e todo mundo se emocionou junto com ele. Não tem como, né? Não tem como. Não sai daí, o Café PT volta já já. O Brasil está de volta. O Brasil está de volta. E por aqui, a nossa pauta é a reconstrução. Dia após dia, mostramos um país que planta respeito e cuidado para acolher desenvolvimento, sustentabilidade e justiça social. Estamos sempre nos reinventando para estar cada vez mais perto dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Daqueles que constroem o Brasil de hoje e dos que sonham o Brasil de amanhã. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta. Nunca esquecendo o nosso compromisso com a verdade e com a esperança. De um Brasil com oportunidade para todos e todas. Um Brasil gigante. Um Brasil com a cara do povo. Para quem já é de casa, siga em sintonia com a gente. E para você, que ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede PT de Comunicação. Somos a TV PT. Aqui brilha uma estrela.
de volta com o Café PT e hoje a gente está tendo um bate-papo especial com o vice-governador do Maranhão, Felipe Camarão. Queria que você falasse um pouquinho dessa sua vinda aqui em Brasília, que você esteve na AGU, né? O senhor esteve lá para poder falar dos precatórios para os professores, né? Do pessoal desses precatórios do Fundef para os professores. Queria que o senhor falasse um pouquinho. Mais uma relação maravilhosa que nós temos com o governo federal. O estado do Maranhão já recebeu seu precatório para a rede estadual, com um acordo que foi estabelecido entre o governo do estado, o MEC e a AGU, com autorização do presidente Lula. Nós recebemos a primeira parcela este ano, de 2024. Ainda vamos receber uma parcela em 25 e duas parcelas em 26. 60% desse valor, que dá mais de 5 bilhões de reais, vai para os professores, 40% para investimentos na educação. Só explica para a gente o que são esses precatórios, né? Essa dívida do governo com os professores. Explica um pouquinho para a gente. É importante. É porque é o seguinte, entre os anos de 1998, portanto, bem antes do presidente Lula, até 2006, então no primeiro governo do Lula, houve, por um erro passado, de 98, um cálculo equivocado no repasse do valor do Fundef para os estados e para os municípios. Então, praticamente todos os estados e os municípios ingressaram com uma ação contra a União em 2006, justamente a respeito deste cálculo, e aí transitou em julgado, no caso do Maranhão, em 2015, 2016, e só com o Lula a gente conseguiu receber esse recurso. Então, foi reconhecido o direito para que a gente pudesse receber essa diferença para quem trabalhou entre 98 e 2006, por isso que vai 60% para os professores deste período, e o restante, os outros 40%, vai para investimentos exclusivos na educação. E aí, o meu diálogo lá com a AGU, que é meu órgão de origem também, um deles, né? Um é a Universidade Federal, o outro é a AGU, que eu sou procurador federal da AGU de carreira, foi justamente para que eles nos ajudem em duas coisas. Primeiro, estabelecer esse mesmo acordo com as prefeituras do Maranhão. Então, a gente já estabeleceu esse rito, né, para aquelas prefeituras que tenham suas ações individuais possam fazer o acordo. Claro que vai receber um pouco menos, mas recebe logo 3 parcelas, e aí vai para os professores, vai para investimentos na educação, retorna para o poder público, né, como renda, inclusive, porque cada professor que recebe, olha, Larissa, o depoimento que eu recebo é o seguinte: a professora que me abraça lá no interior diz: obrigado a você, ao governador, ao Flávio Dino na época, né, ao presidente Lula, porque eu consegui comprar meu carro. Eu consegui quitar minha casa, eu consegui reformar minha casa. Porque usa no mercado local, né? E 40% para investimento. Então, para climatizar as escolas, para comprar carteira, para comprar tablet para os estudantes. Uma série de ações importantes. E também a segunda ajuda foi porque o ministro do Supremo, que foi nomeado pelo Bolsonaro, ele bloqueou 15% dos professores para honorários advocatícios de forma indevida. Nós já recorreu a Procuradoria-Geral do Estado, a Procuradoria-Geral da República e a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão. A AGU já deu parecer favorável para que a gente seja desbloqueado esse recurso e vá para os professores. Então fui pedir lá para os nossos colegas, né, para o Messias e nossos colegas da AGU, para que nos ajudem, para o ministro poder rever essa decisão ou colocar no plenário para julgamento. Felipe, queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente agora como é que foi o desempenho no estado do Maranhão dessas eleições municipais agora deste ano. Olha, no Maranhão nós melhoramos bastante. Só a Federação Brasil da Esperança elegeu 5 prefeituras, foram 2 do PT, 2 do PCdoB e 1 do PV, além de dezenas, foram mais de 160 prefeitos aliados, né, do governo do estado e do governo federal, de 217 municípios. Nós elegemos 9 vice-prefeitos só do PT, 9 vice-prefeitos e prefeitas e também 63 vereadores. Nós tivemos uma eleição simbólica no estado do Maranhão do PT, que foi na nossa capital, o mandato do coletivo Nós. Foi o primeiro mandato coletivo eleito na história do Maranhão. São 3 meninos e 3 meninas, como eu carinhosamente chamo eles e elas, né, que são moradores das periferias, da zona rural de São Luís, e que tiveram 2.000 votos em 2020, e foram para a reeleição, tiveram agora 10 mil votos. Foi o mandato mais votado da história do Maranhão, do partido, do PT. Foi a 9ª maior votação da história do PT no Nordeste, entre vereadores e vereadoras. E eles são muito simbólicos porque são meninos e meninas que vieram da Pastoral da Juventude, como eu, da Igreja Católica. Pessoas pretas, certo? Que defendem as comunidades tradicionais, que defendem a periferia, as quebradas, a comunidade LGBTQIA+, pessoas com deficiência, um mandato muito popular, muito popular. Tanto que a festa dele de vitória foi na comunidade, foi na periferia.
E eu acho que ali é um retrato bom, assim, sabe, do PT. A gente elegeu, por outro lado, um prefeito que é um dos maiores empresários do Maranhão, mostrando que o PT é isso, é essa pluralidade. Ao mesmo tempo que nós temos as pessoas que são da periferia, né, que são quilombolas, que são indígenas, a gente também tem grandes empresários, empreendedores, que geram emprego, que geram renda, e que tem esse perfil petista também. Elegemos uma prefeita que é professora, ex-secretária de educação como eu, da cidade de Brejo, sabe? Então, assim, o PT está se renovando na base, está se renovando também eleitoralmente, e em 2026, eu como vice-governador, assim, se as coisas acontecerem naturalmente, eu sou candidato a governador também no estado do Maranhão, e o PT pode ter pela primeira vez na história um governo petista. Apesar de ser tão lulista, o Maranhão nunca teve. Já teve do PCdoB com o Flávio, né, por 2 vezes, mas ainda não teve do PT. E quais são os desafios que o senhor percebe ali no estado? Quais são os desafios que precisam ser enfrentados agora, né? Nós temos o próximo grande passo que nós temos hoje no estado do Maranhão, assim, entre tantos, eu posso te classificar 2 grandes desafios. O primeiro, geração de emprego e renda, certo? Nós ainda somos um estado com elevado número de pessoas que recebem Bolsa Família, que é preciso, que é necessário, que tem que continuar. Mas, por outro lado, nós precisamos formalizar empregos, sabe? Ter pessoas com carteira assinada, contribuindo para o INSS, gerando aquela renda formal, como nós chamamos. O nosso número de empregos tem crescido cada vez mais. No Brasil todo. No Brasil todo, né? E então, nós também somos muito gratos ao presidente, porque isso tem refletido no Maranhão. Nós temos crescido cada vez mais. Mas é um desafio, a gente tem que continuar fazendo isso. E o segundo grande desafio que nós temos no estado do Maranhão diz respeito à área da alfabetização, da escolarização, da educação. Quando o Flávio venceu as eleições de 2014, para que tu tenhas uma ideia, Larissa, nós tínhamos de 7 milhões de habitantes, 1.100.000 pessoas em situação de analfabetismo, com mais de 15 anos. Ao longo desses 10 anos, nós trabalhamos muito alto, nós já diminuímos para 600 mil pessoas. Então nós caímos aí de 21% para aproximadamente 10% da população. Foi uma redução significativa, mas nós queremos avançar. E o MEC, o governo federal, o presidente Lula tem nos ajudado muito. Enviou agora quase 100 milhões de reais de recursos para o Maranhão, para que a gente pudesse trabalhar na alfabetização. Tanto o Estado quanto as prefeituras. Nós vamos fazer essa ação em conjunto com o governo federal. Já estamos realizando. Enquanto eu era secretário, nós já deixamos tudo. Instituímos o Pacto pela Aprendizagem, com foco na alfabetização na idade escolar, que é o Pacto Nacional pela Criança Alfabetizada, né, que o presidente Lula lançou com o Camilo. Então, esse é o nosso desafio. São 2. Alfabetizar na idade escolar e alfabetizar pessoas com mais de 15 anos que estão em situação de analfabetismo. Eu, assim, tenho muita convicção que nos próximos 4 a 6 anos, ou seja, no restante do mandato do presidente Lula, se Deus quiser, no próximo mandato dele, a gente vai conseguir tornar o Maranhão um território livre do analfabetismo, que é a minha principal meta de vida, como político e como professor. Felipe, queria que você falasse um pouco, você que já vem na política, né, há um tempo como secretário, o que você percebe que mudou depois desse novo governo do presidente Lula, quando ele entra? O que abre, qual o diálogo que aumenta, o que melhora para a população, quais são as políticas públicas que reviveram, né? Vou te dar exemplos simples e depois vou para o macro. Enquanto o ex-presidente antes do Lula, né, esteve presidente por 4 anos, ele nunca tinha conversado com governadores, nunca tinha conversado com prefeitos. O Ministério da Educação nunca tinha dialogado com o secretário de Educação. Eu tive como secretário, como eu te disse, durante o governo do ex-presidente todo, e nunca fui no MEC. Nunca teve uma reunião com os secretários estaduais de educação. Então não havia diálogo. Não havia diálogo com o secretário de saúde. Todo mundo aqui lembra da luta contra a vacina, né? Assim, uma coisa absurda. Então, assim, começou a mudança por isso, pela humanização. Nós temos hoje um governo que se preocupa com as pessoas, que é a favor da vacina, que não é terraplanista, né, que quer salvar a vida das pessoas, que está apostando firmemente na saúde, que tem na educação uma prioridade e não fica debatendo sexo dos anjos, né? Porque no governo passado era debate de homeschooling, de livro de não sei o quê, que não interessa em nada, sabe? De debate de gênero. Esse não é o debate da educação brasileira. O debate da educação brasileira é educação em tempo integral, alfabetização e um sistema nacional de educação efetivo.
é colocar jovem para aprender, ingressar no mercado de trabalho ou no ensino superior. E é isso que o presidente Lula tem feito. Os programas dele na educação são simples, gente. São simples, são efetivos e mudam a vida das pessoas. Mudou no planeta todo e mudou quando o Lula foi presidente, quando a Dilma foi presidenta. Para o macro, na questão da economia, falamos agora há pouco, geração de emprego e renda. Geração de emprego e renda de verdade. Né? A economia estável, dando segurança jurídica e estabilidade política para investidor estrangeiro vir aqui no nosso país. O governo anterior só queria saber de guerra, só queria saber de briga. Brigava com todo mundo, brigava com o Supremo, brigava com o Poder Legislativo. Hoje o presidente Lula, que é o estadista que ele é, um líder mundial, ele dialoga com todos os poderes. E todos os poderes estão todos em busca da mesma coisa, estabilidade para o país. É o que todo mundo quer, segurança. Segurança pública, que o governo federal tem investido com muita firmeza. Teve um debate agora recente com todos os governadores para tratar da PEC da segurança pública, por exemplo. E também a segurança da pessoa poder sair de casa e assim, saber o que vai acontecer, sabe? Previsibilidade. É isso que o presidente Lula nos traz. A pessoa sai de casa, sabe que a economia está equilibrada, sabe que pode ir atrás de um emprego e aí aquela empresa não vai fechar. Já passou aquela fase maluca, né, que alguns acreditavam que o presidente ia fechar igrejas evangélicas. Que é um absurdo, né? Não fechou nenhuma, abriu foi mais igrejas de todas as denominações, um respeito absoluto por todas as religiões, independentemente, eu concluo com essa frase para ti, independentemente da religião da pessoa, da cor da pele, da condição social, do time que ela torce, o presidente Lula é o presidente de todos os brasileiros. Não é só de extremistas, né? Não é só daquela galera da extrema-direita. E aí a gente sai daquela discussão besta, sabe? De linguagem neutra ou de armas e passa para aquilo que interessa para a vida das pessoas. O que interessa para a vida das pessoas? É a pessoa ter seu emprego, é seu filho ou sua filha estudar numa escola boa, é ter saúde pública de qualidade, o SUS está fortalecido, é ter segurança, ela sair de casa e voltar em segurança, encontrar sua família, ter comida na mesa, ter o asfalto na porta da sua casa, ter água potável, ter saneamento. O que o brasileiro, que a brasileira quer é isso. E claro, no final de semana, tomar sua cervejinha e comer a picanha, aqueles que gostam. E isso que é o presidente Lula. Então, as perspectivas você vê que são boas perspectivas aí de futuro, até 2026? Eu estou muito otimista. Eu creio, assim, com muita firmeza que o presidente Lula fará o seu melhor ano de governo em 2025. Claro, em 2026 a gente vai colher esses frutos, né? Os 2 primeiros anos de qualquer governo, inclusive, principalmente o governo de ruptura, o primeiro ano é sempre muito difícil, é um ano de ajuste. O presidente pegou um orçamento que não era seu, então ele começou a trabalhar efetivamente este ano. A gente vê como a economia melhorou, como as coisas se estabilizaram, o valor do dólar, etc. Teve agora um problema por conta da eleição lá do Trump nos Estados Unidos, que para mim é um desastre mundial, Isso afetou bolsa de valores, afetou o preço do dólar, né? Aumenta a xenofobia, aumenta racismo, misoginia, homofobia. Portanto, a gente tem que ter muito cuidado com isso aqui, esses reflexos no nosso país, porque nós fazemos parte de um governo, no nosso caso, tanto o governo federal quanto o governo estadual, que respeita muito todas as pessoas, mas essa instabilidade nos Estados Unidos, a gente vai torcer que o presidente, com toda a sua sabedoria, possa controlar bem isso aqui no nosso país, para que a gente possa ter isso que eu falei, estabilidade, geração de emprego e renda, economia bombando, porque isso é que vai garantir o futuro do nosso país melhor. Continua ligado aqui na TV PT, a gente volta daqui a pouquinho. Tudo sobre as ações do governo Lula, os projetos que estão movimentando o Congresso e as principais informações do partido. Se é notícia para o trabalhador e para a trabalhadora, está no Jornal PT Brasil. Ao vivo, de segunda a sexta, às 13 horas, com reprise às 22 horas, direto de Brasília para todo o Brasil. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. O que é notícia no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras está no Jornal PT Brasil. Estamos de volta com o Café PT e hoje a gente está conversando com o vice-governador do Maranhão, Felipe Camarão. Felipe, qual que é a importância, né, da gente combater essa ascensão da extrema-direita no mundo, no Brasil? Qual é a importância?
Pouca gente pensa nessa parte, mas vejam só, essa extrema-direita vencendo em alguns países chaves, como por exemplo nos Estados Unidos, afeta diretamente a nossa economia, porque as medidas antieconômicas, extremamente nacionalistas, de xenofobia que o Trump toma nos Estados Unidos afetam inclusive outros mercados, e isso afeta a economia global. Portanto, por isso que eu disse que é um problema para a humanidade, é um problema mundial, a eleição do Trump. Por outro lado, a extrema-direita, as pautas que a extrema-direita tem, eu não estou falando da centro-direita não, viu, gente? Eu não estou falando das pessoas sensatas, eu estou falando dos extremistas. São aquelas pessoas que são terraplanistas, que são antivacinas, que dizem que vacina transforma em crocodilo, são né? Homofóbicas, que são racistas. Homofóbicas, racistas, intolerantes, preconceituosas. Eu estou falando dessas pessoas, misóginas, que não respeitam o local das mulheres, que não dão oportunidade para a juventude, e que pautam algumas coisas que em nada interferem na política, assim, a política real. Porque, vejam, as nossas opiniões pessoais, de qualquer pessoa, que ninguém é neutro, né? Elas não podem interferir naquilo que é mais importante, que são as políticas públicas. Ou alguém tem dúvida da importância que tem uma vacina para o mercado, inclusive, porque se a pessoa adoece de Covid ou de qualquer outra doença que é imunizada por uma vacina, ela vai prejudicar, vai afetar o seu empregador, vai afetar depois o mercado de trabalho. Pauta de arma é uma pauta, Larissa, absolutamente inócua. A gente tem que fortalecer o sistema de segurança público e não armar pessoas que às vezes não tem nem como manusear armas, sabe? Essa questão mesmo do homeschooling. Isso aí, há décadas, há centenas de anos já se superou isso, porque a educação se faz com a diversidade, se faz com relacionamento, com a afetividade. É com a diferença que a gente constrói. Porque uma criança que não está na salinha de aula, com uma criança que seja de uma cor diferente da pele, uma criança com deficiência, para entender que nem todo mundo é igual, às vezes até com a condição econômica diferente, isso que é a riqueza da educação, é aí que a gente constrói cidadania. Porque alguém vai ter, eu nasci numa classe média, eu nasci numa classe alta. Poxa, mas eu preciso ajudar o próximo, né? Eu preciso que todo mundo tenha uma educação legal. É isso. Eu preciso que todo mundo tenha um hospital legal. É isso. Não adianta a gente ficar só sendo sectário, só querendo apartar a sociedade. A polarização, ela está, para usar uma linguagem jovem, ela está fora de moda. É careta. Polarização é caretice, certo? Tratar a mulher mal, gente, é caretice. Ser racista é careta, tá fora de moda. Não existe, nunca foi moda em lugar nenhum, né? Mas assim, é um negócio absurdo. E quanto mais a gente for inclusivo sobre todos os aspectos, eu não estou falando apenas da inclusão das pessoas com deficiência, mas como um todo, é aí que a gente fortalece a democracia. E é aí que o nosso partido entra. Esse é o partido dos trabalhadores e das trabalhadoras. Porque é o partido das mulheres, é o partido da juventude, é o partido dos pretos e das pretas, é o partido das pessoas ricas também, é o partido do brasileiro e da brasileira. Sabe, se a gente pegar o retrato assim, quem são os petistas? Vocês vão ver que é um partido diverso. É um partido do evangélico, da evangélica, dos povos de terreiro, dos católicos e católicas, dos flamenguistas, dos corintianos, dos vascaínos, de todo mundo, porque o Brasil é assim. O Brasil é desse jeito. É o PT do Norte, é o PT do Nordeste, é o PT do Sul, né? Porque nós somos um país maravilhoso. Que mensagem importante, Felipe. Mas antes da gente encerrar, queria só que você falasse um pouquinho, já ia me esquecendo, queria que você falasse um pouquinho da questão do turismo lá no Maranhão, que tem essas cenas, esses lugares paradisíacos, né, como os lençóis maranhenses. Queria que você falasse, não só, né, eu sei que tem outras áreas lindas lá, queria que você falasse um pouco como é que está o investimento para turismo, os investimentos para lá, e que um lugar que recebe turistas do mundo inteiro, né? Fica esse convite, aproveita a sua deixa. Obrigado pela oportunidade de fazer essa deixa. Quero convidar você que está nos assistindo para conhecer o Maranhão. Olha, o Maranhão tem várias coisas que são únicas, a começar pelo nosso centro histórico. O nosso centro histórico, a Praia Grande, nós somos o lugar que mais tem casarões e azulejos coloniais portugueses. Quem já conheceu, quem já foi, quem já viu foto, Lisboa, ali, o centro histórico nosso é igual ao mais bonito, né? É lindão o centro histórico de São Luís. É o patrimônio da humanidade, é tombado pela Unesco. E também tombado pelo governo federal, pelo IPHAN. Nós temos a maior área tombada federal entre centros históricos fantásticos.
Nós somos a única capital fundada por franceses, né? Em 1612, os franceses fundaram São Luís, nós tínhamos a França equinocial até 1615, depois os portugueses foram, então a gente tem essa miscigenação, teve uma época que os holandeses andaram por lá também, tem uma história muito rica. Então o São Luís é um museu a céu aberto, aí temos várias casas históricas que aí vocês podem conhecer. Temos os Lençóis Maranhenses, a Larissa bem lembrou, Patrimônio Natural da Humanidade, tombado pela Unesco agora recentemente, não tem muitos meses, agora no meio do ano, em julho, a Unesco reconheceu os Lençóis Maranhenses. Olha, gente, uma coisa mais linda do mundo. Já teve até filme hollywoodiano, viu, que gravou cena lá. Mesmo? Os Vingadores, tem uma cena dos Vingadores, aquele famoso filme da Marvel, foi gravada lá nos Lençóis Maranhenses. Tem lagoa, tem lago, tem rio, tem mar, tem duna e um amplo parque. O Parque dos Lençóis Maranhenses, para que vocês tenham uma ideia, é do tamanho da cidade de São Paulo. É enorme, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. E nós temos outras regiões bonitas. Tem a Chapada das Mesas, para quem gosta de ecoturismo, cachoeiras, rios, banhos, é uma coisa maravilhosa. Eu tive recentemente lá, até postei nas minhas redes sociais, no meu Instagram, todas as minhas redes, uma visita que eu fiz lá, o Poço Azul, entre outros banhos muito famosos, que a gente pensa que a gente não está... Ali é a prova da existência de Deus. Eu até falei isso no vídeo, ali é a prova da existência de Deus. Então o Maranhão tem um pouquinho de Pantanal, tem um pouquinho de Amazônia, tem um pouquinho de Cerrado, tem um pouquinho de Sertão. Nós temos 3 biomas bem definidos no estado do Maranhão. E aí, olha, vou parar por aqui, senão eu ia falar da Baixada Maranhense, ia falar do litoral ocidental, tem camarão bom, tá? Tem peixe bom, tem caranguejo, tem praia. A nossa capital é uma ilha, né? Uma das 3 ilhas que são capitais, somos nós, Vitória e Floripa, que somos capitais no Brasil. Então vocês não vão perder nada. Os investimentos estão acontecendo a todo instante, o governo federal tem incentivado muito o turismo. O Freixo, quero agradecer, né, nosso querido presidente da Embratur, tem ajudado muito a gente, o Ministério do Turismo também, o ministro sempre anda lá pelo Maranhão. Então desde a época do Flávio, agora com o Brandão, a gente tem investido muito, geração de emprego e renda. A gente falou agora há pouco sobre isso, né? Sim. O Ceará faz isso muito bem, São Paulo faz isso muito bem, o Rio de Janeiro faz isso muito bem. O sul do Brasil faz isso muito bem, e a gente quer fazer também lá no Maranhão, para ser como a Bahia. Temos o Bumba Meu Boi, né? Lembrei do Boi Bumbá, lá do Amazonas. Temos o Bumba Meu Boi, manifestação cultural. Rica, né? Riquíssima. É a ilha, a terra do reggae, né? É a Ilha do Amor, a terra do reggae. Só existem 2 museus do reggae no planeta. Um é na Jamaica, em Kingston, e o outro é lá em São Luís. Então, também tem para quem gosta de música, quem gosta de cultura, cacuriá, tambor de crioula, tem tudo isso lá no Maranhão. Fica esse convite aí para a gente conhecer o Maranhão. É isso mesmo. Felipe, muito obrigada por esse bate-papo incrível que a gente teve aqui. Volte sempre aqui na TV PT, que a gente vai adorar bater esse papo, ter essa conversa. Obrigado, Larissa. Eu quero mandar um beijo, um abraço para todo mundo que nos assistiu, que vai nos assistir, que nos assiste. Saudações petistas e vamos vencer, porque o Brasil precisa do nosso partido para trazer políticas públicas para quem mais está invisibilizado. O PT é esse partido, né, que traz visibilidade a todo mundo que precisa. É uma honra estar aqui sempre. Obrigado. E esse foi mais um Café PT. Obrigada pela sua companhia. Você que gostou, curte, comenta, compartilha. Eu te vejo no próximo programa, aqui na TV PT.